cara paga e não vai pra prisão. E se não tiver dinheiro nem pra sair o Pix? Ele vai pra prisão do mesmo jeito. Às vezes ele tá passando por uma situação ruim. O projeto de lei da Tabata Amaral do Pix. Ah, é. Isso daí. Eu quero Pra gente saber finalizar aqui, ó. muito. Bom, vamos lá. Primeiro, a Tabata Amaral me fez um projeto que... Ele conhece muito. Vamos lá, isso aí eu nem conhecia também. Ele é um seguidor. Eu É gosto De da política. Tabatas e bolos. Porque a Tabata Amaral, pra mim, é uma das pessoas mais perigosas desse país. Porque diferente do Boulos, que ele tem cara de lobo mau, a Tabata tem cara de chapeuzinho vermelho. E as pessoas acham que ela é boazinha. E ela tá processando o podcast, aí me falaram que ela estaria... cuidado, hein? Ó, Que ela estaria... Cuidado. então coloca na capa. É. Então, cuidado. Coloca aqui, na ó. capa. Mais Me falaram que ela estaria processando em podcast R$1 milhão. Caralho. Por causa de coisa que convidado falou. Então eu já sou contra você ficar usando o poder público pra processar cidadão. Pra mim, já político que faz Cuidado, isso... ó. Ela vai processar aqui também, É. hein? Fica de olho Pra aí, mim, ela é Matheus. Ó, perigosa. R$1 milhão, hein? Ó, cuidado com suas palavras. Aí ela me vem com um projeto de lei que a pessoa que tá devendo... Primeiro, isso é a questão de... Oh, meu Deus, quando você tem pensão alimentícia, assim, você faz um filho, você tem que pagar. Acabou. Se você não quer saber se você tá com a mulher, se você tá com a mulher, logo que você vai sustentar. Largou a mulher, não gosta dela, não quero saber. A criança você tem que sustentar e acabou. Né? Primeiro, vamos criar uma cultura aí de a pessoa também escolher boas pessoas pra filhos, pra ter seus filhos, né? Mas vamos lá. Mas isso é uma coisa até que a gente precisa estudar no futuro, porque o que eu vejo de gente sendo presa por nada, o cara tá devendo R$500, fez um depósito com o número errado, atrasou e o cara vai preso, isso precisa ser revisto. Mas independente disso, vamos falar do projeto da Tabata. Do projeto da Tabata, vai ser descontado automaticamente da conta da pessoa por Pix. Né? Então sai da pessoa lá por Pix, a pensão alimentícia. Só que é o seguinte, imagina o seguinte, né? Eu tô aqui, eu tenho que pagar a pensão, tenho o meu dinheiro lá na minha conta. Aí, aconteceu um problema com a minha mãe. Foi pro hospital e ela tem que tomar um remédio que custa R$2.000 para não ter um coágulo. Eu tenho que comprar na hora, senão ela morre. Aí eu vou pegar meu dinheiro, a Tabata roubou, fez um Pix, levou meu dinheiro, minha mãe morre. E, tirando isso, tem outra coisa. Se o governo vai tirar... Porque eu imagino que as mulheres que tenham marido, ex-marido devedor, elas vão aprovar. Só que se ela pode tirar automaticamente, se o Estado pode roubar meu dinheiro, tirar automaticamente por Pix, por que o Estado amanhã não vai poder cobrar automaticamente multa por Pix? Tomei uma multa de trânsito, já sai da minha conta por Pix. Imposto de renda, sai por Pix. IPTU, IPVA, que tem que acabar, Já sai chupinha tudo. por Pix. Então quero saber o que você acha desse projeto da Tabata. Eu geralmente discordo de todos os projetos da Tabata. Nossa, dignidade menstrual, já apanhei um monte por ser contra. Sim. E já é um pouco assim. Se você trabalha, já desconta da sua folha. Então, assim, não é... E olha, polêmico, porque eu de cara já discordo com as coisas da Tabata. Mas esse, eu não discordo tanto. Claro, pode abrir precedente pra... O Drex. Só que já é assim, se você é funcionário público, se você é, sei lá, por exemplo, Sim. eu sou vereadora e eu tenho um filho, eu sou vereadora, eu tenho um filho, isso aqui. Já desconta do meu salário. Você é funcionário público, se você recebe, já desconta automático a pensão do seu filho. Sim. E tem que pagar. Concordo. Porque assim, o meu pai não pagou. O meu pai foi péssimo pai. Faleceu ano passado, que Deus o tenha, mas isso não apaga tudo que ele fez. Você nem virou feminista. A minha mãe, não. E só falei isso, assim, depois que eu tava até eleita, assim. Então agora já falo com mais tranquilidade, nunca me vitimizei por isso. Mas a minha mãe sofreu a vida inteira. Sim. O meu avô, pra manter o meu padrão de vida, vendeu todas as propriedades, sabe? Faleceu quase pobre. Eu não fiz faculdade, eu tive que ir pros Estados Unidos trabalhar no circo, pra ajudar a sustentar minha mãe e minha avó sozinha, e meu pai, playboyzinho, andando de Golf, que na época era um carro rico, e não queria me pegar, e eu vi ele ostentando, e a minha mãe largando tudo da vida dela pra me sustentar e pra me dar vida, e sendo que meu pai não me deu. Então, por exemplo, se tivesse essa lei, ele ia descontar e o resto dos 70%, acho que é 30%, sei lá quanto que é por cento, o resto ele gastava com as quengas dele. Mas pelo menos a minha educação ele teria feito. Então, eu acho que esse projeto ele é até educativo, porque a maior parte dos pais, eles não pagam, eles não sabem o que é ser pai, nem na responsabilidade de carinho, mas isso são anos de educação para você conseguir provar o que é ser um pai, e nem na parte financeira. E olha que assim, eu sou, às vezes, até meio favorável a homem, eu tenho até um processo que vou ter que pagar aí, porque eu fiquei defendendo homem, que tem
uma advogada aí que fica passando pano, eu não vou nem falar de novo, senão ela vai me processar de novo. Enfim, ensinando a mulher Até até. sei quem é. Dá golpe. Isso não é dar golpe. Isso daí. Tá. E eu, assim, compro essa briga, eu acho que o homem também tem que ter direito. Porque Claro. o Adriles fala isso às vezes. O homem precisa ter direito. Eu concordo, a mulher hoje tem muito mais direito que o homem. Eu acho que não faz sentido se a gente quer os direitos iguais, mas a gente aposentar depois. Então, eu sou até assim. Às vezes até, não machista, mas às vezes fala, calma, a mulher também, a gente tem que dar uma segurada que a gente já tem todos os direitos. Mas eu acho que essa questão de pensão, ela é muito séria. E se desconta, você até tira um pouquinho do judiciário, que tem que ficar muito ali por causa de R$500. Mas descontar Então na folha é diferente de você descontar no Pix. Aí descontar, o cara tem que pagar, o cara fez Eu filho, tem que pagar. concordo, mas o Senão problema ele é vai o na seguinte... justiça e fala assim, e aí você prova, porque assim, se o cara não tem, ele prova. Por exemplo, meu pai tinha que me dar 10 salários mínimos. Por quê? Porque a juíza fez as contas. Se meu pai chegar na juíza e falar assim, olha, eu tinha essa empresa, eu ganhava isso, agora eu estou ganhando isso. Ela vai descontar 30% anyway. Essa criança tem que comer. E aí o vagabundo que põe filho no mundo, e aí, o que ele faz? Às vezes ele dá golpe, ele não trabalha fixo numa empresa pra não descontar. E aí ele faz mó xadrez 4D ali pra cair não sei o quê e não pagar a conta da criança. E uma criança que não tem dinheiro, ela não tem educação, ela não tem segurança, ela não tem tudo. Então, assim, estranho terminar esse podcast assim, mas dessa vez eu concordei com a Tabata. Mas se E fosse... você tira, novamente, o judiciário que está com 1 milhão de coisas pra fazer, com R$100, R$200. Mas é o judiciário que define o valor da pensão. Sim. E o que acontece, tá? Se fosse 30% do salário, um terço, que seja, não é. Tá? Eu conheço um monte de caso que a mãe vai lá, fica investigando o pai muito. Aí o cara, por exemplo, ele é até pobre, o cara é pobre. Só que o cara tem amigos ricos. Aí ele bota foto lá no Instagram. Mas não é assim. Ele andando de Não é iate. assim, porque eles pegam... Acontece pra caramba. Não é assim, porque assim, eles pegam, ou deveria ser, eles pegam a receita, eles pegam os últimos, se não é salariado, os últimos meses, fazem um cálculo ali, e aí definem. Eu conheço gente que já foi definido o valor de pensão maior que o salário do cara. Eu conheço gente. Mas o problema é o seguinte... Então, aí beleza, aí tem que entrar com advogado, tem que ser justo, tem que ser os 30%. sei Mas lá quanto que é. independente disso, tá? Isso eu queria que você, até com política, prestasse muita atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com o precedente aqui no Brasil. Sempre o Estado começa com a boa intenção. E você, por exemplo, se eu fosse definir um grupo, porque eu já estudei isso e já dei aula sobre isso. Se eu fosse fazer um grupo para fazer um projeto de lei sobre essa questão de pensão, eu não colocaria você. Por quê? Porque você está emocionalmente envolvida. Você provavelmente vai tomar decisões ruins sobre esse caso. Porque você tem um problema com isso, entendeu? Então, quando você faz isso, eu falei, você abre o precedente. Então, hoje, ele cobra a pensão por Pix. Amanhã é multa. Depois é IPVA. Depois é não sei o quê. E eu não tenho direito, porque hoje eu tenho direito, ó, não vou pagar o meu IPVA agora, porque eu preciso comprar um remédio, mas amanhã eu pago. Assim, não, mas aí teria que fazer um outro projeto pra passar isso. Mas você abre o precedente. Já tem onde passa um Mas boi, porque passa já uma tem boiada. isso, porque já desconta da folha. Mas, então, descontar da folha é uma coisa. Você não tem o dinheiro, acabou. Agora, tirar o dinheiro que tá da sua conta e abrir esse Mas precedente... descontar da fonte, dá no mesmo. Ó, não. Se você não tem... E se o cara tem, por exemplo, ele não pagou, é R$1.000, é R$300, ele tem 1.000. Pô, se ele tem R$300 na conta, ele tem que pagar. Você imagina... Porque a mãe que tá... E geralmente é pouquinho, tá? A gente fala assim, não sei o quê. A maior parte dos casos é pensão de... Assim, tem amiga minha que recebe R$200, eu mandava devolver e enfiar naquele lugar. Eu concordo. Assim, a gente tá falando de pouquinho dinheiro. Mas eu conheço gente que tem que pagar 25 mil. Então Uma criança a pessoa precisa de ganha 100 25 mil reais, entendeu? E não ganha. Pode ter, eu acho que essa lei, por exemplo, poderia ter um teto, sei lá, até... Pra pegar esses Mas a casos gente mais vai ficar baixos. ajustando errado. Você consegue imaginar o IPVA sendo descontado na folha? Você consegue Não imaginar vai uma mãe acontecer. sem dinheiro pra comprar comida pro filho? Não, eu entendo isso. Eu entendo isso. Só que é o seguinte, a criança tem que ser sustentada pelo pai e pela mãe. Sim. É pelos dois. Mas é por isso tá? que é pouquinho, geralmente. problema- A mãe geralmente paga muito mais. Eu concordo, mas o problema... E tem um trabalho, eu concordo. Eu não tô querendo tirar isso. Só que assim, o problema é o precedente do Pix. Porque amanhã ele vai me descontar o IPVA no Pix. Mas aí Vai ele também descontar multa descontaria no Pix. também, mas aí ele também descontaria da folha também o Pix. Porque isso já existe. Mas só pra isso, primeiro, já é um absurdo que pensão alimentícia seja a única coisa de dívida no Brasil que dá cadeia. Quer dizer, eu tenho um monte de cheque devolvido de empresa, boleto não pago. Aí fala, não, mas a mãe tem que receber a pensão alimentícia porque tem que sustentar a criança. Eu não tenho ninguém pra sustentar. Então o cara, ele me dá um cheque sem fundo, eu não posso pedir a prisão dele.
Então isso pra mim já tá errado. E outra coisa, você não pode, uma coisa que acontece aqui no Brasil, você não pode pegar um cara que não é um bandido, um cara que teve um problema, por exemplo, e não conseguiu pagar a pensão. Você não pode colocar esse cara na prisão, junto com um bandido. E esses caras Por estão isso sendo que essa colocados. lei ajuda, porque é o que prisão. E se não tiver dinheiro nem pra sair o Pix? Ele vai pra prisão do mesmo jeito. Às vezes ele tá passando por uma situação ruim. Aí ele tem que ir no. Ele tem que ir lá na justiça e falar assim: olha, eu não tenho dinheiro, eu vou provar. Aí ele prova. Eu sei, mas até isso ele já vai preso. Mas Você ele vai entende? E preso aí de o cara qualquer vai jeito. preso, às vezes ele tá com um problema, às vezes ele vai preso, perde o emprego, porque foi preso. A minha mãe, ela. É que você está emocionalmente envolvida com ao isso. contrário, ao contrário. Ao Você contrário tá que a minha com mãe. raiva do A seu minha pai. mãe, ela nunca cobrou meu pai. E eu Sim. percebi isso adulto. Falei, mas por quê? Ela falou assim: porque eu não queria ver seu pai preso. A minha mãe nunca colocou meu pai no pau, Sim. porque ela não queria que eu tivesse o meu pai preso. Então minha mãe deu a vida dela pra que eu não visse meu pai preso. Sim. Mas não é justo, ele deveria ter sido Eu preso pra aprender. concordo. Não, mas preso não. Porque ele não é Gente, bandido. Ele não é preso, ele vai pra delegacia e depois eles pagam. Mas tem que Não, pagar. os caras estão indo pra prisão. Não é Inclusive, assim primeiro, tem vai pra preso. delegacia, pelo Eu amor concordo, de Deus, calma. concordo, O cara mas vai pra delegacia Fica primeiro. 2, 3 dias e aí vai pra prisão. Paga. Aí Então. é sempre assim, aí paga. É difícil. Mas como o pra cara prisão paga mesmo. se ele tá na cadeia? Ele não tem acesso a nada depois que ele foi pra prisão. Mesmo Então. pra delegacia, ele não tem acesso a nada. Não, aí dá A pra pessoa pagar, que claro que tem dá pra pagar. família, tudo bem, a família resolve, mas a pessoa que é sozinha, ele foi pego, ele não consegue pagar. Gente, você tá falando 0,1% da pessoa que realmente não tem e que é um coitadinho. A maior parte tem, e quando eles vão pra DP, eles saem de lá em 1 ou 2 horas que as pessoas vão lá e pá, ele mesmo faz lá o Pix dele. Tem- Então, olha que legal. Ao invés da gente ficar usando a delegacia pra prender o cara que não quer pagar Sim. pensão, a gente tem que prender bandido, realmente. Então, isso daí Mas até isso, ajuda. esse projeto Tabata não vai resolver isso. Não Não vai resolver nada disso. Só vai abrir o precedente sabe o que pra vai gente ser acontecer? mais roubado pelo Estado. A Mas gente tem mas que não é diminuir roubado, o gente. poder do Calma, Estado. calma. Roubado pelo Estado, não, porque... Roubado, porque Não, se IPVA o e Pix- IPTU é não, roubo. Não, mas o projeto dela não visa isso, calma. Tudo bem, Se mas o- é o precedente. Mas não, você falou, esse projeto vai abrir para o Estado roubar. Não, o Estado não vai ficar com esse dinheiro. O Estado não vai nem receber imposto desse dinheiro. Esse dinheiro simplesmente vai passar da conta do pai para a conta Sim, da mãe. neste caso, mas tô falando, Ou ao ele contrário abre também, o tá? Porque às vezes precedente. também tem o pai também que recebe pensão Sim. também. Hoje em dia, mulherada tá ganhando mais. Sim. Isso também, às vezes, a gente fala que o pai depende, até mulher pode ser presa. Porque tem mulher que paga pensão E eu também não quero que a mulher seja presa. Uma mulher que... se ela não pagar, também tem que ser presa. Porque a criança tem que ter comida, tem que ter escola. Então, mas isso eu acho curioso no Brasil, porque o Brasil é um país que não quer botar assassino na cadeia, mas Aí quer eu botar quero, o cara na prisão. eu quero matar bandido. Ah, mas eu bom. também quero, eu quero matar bandido, mas eu também quero. Eu sei que você tá atrasada. Só pra aquela última lá, aquela que eu te, né, aquela última lá. O Léo Que tá eu- cantando. Mas eu já falei isso em um monte de podcast, isso já viralizou pra caramba, e eu tenho um sonho de deixar um legado pra sociedade. Que é o quê? Não existir imposto de propriedade. Porque imposto de propriedade vai contra o conceito de propriedade. Se eu tenho que pagar imposto pela propriedade, eu não tenho propriedade, eu tenho posse, não propriedade. E a vida, né? Então, assim, até colaborando com o que você falou, você paga ITBI, você paga todas as vezes, né? Então, aquela É. casa, ela é muito cara todas as vezes. Então, Exatamente. se mudar de proprietário todos os anos, não é uma vez só, né? Se fosse É. uma coisa única, né? Até no- essa venda de ITBI. E aí é mais do que IPTU até, Sim. o ITBI da casa. E no Brasil, você tem dificuldade de mostrar pro cara roubado que ele tá sendo roubado. Porque eu falo isso, o cara fala, mas nos Estados Unidos também tem imposto de propriedade. Concordo, só que lá o imposto em consumo é 7%. Não 115 no carro, não 230 no perfume. Se você me cobrar o imposto de 7% no consumo, tudo bem, né? Mas já que eu pago, em média, 40% do imposto do consumo, 27% na renda, imposto de propriedade não tem que existir. Então, enquanto eu não acabar com o IPTU e IPVA, eu não sossego. Esse seria o meu legado. Eu quero saber se você tem como político um legado. Você fala, o meu legado que eu queria deixar para a sociedade é esse. Nossa, é profundo, né? Mas eu acho que a questão da segurança pública, é a gente conseguir andar com o celular e a gente não ter um crime organizado, PCC, Comando Vermelho, enfim. Porque ou a gente domina isso, a gente acaba com o crime organizado, ou o crime organizado acaba com a gente. Sim. Não tem outra solução, porque o narco-estado ele tá crescendo num ponto que antes ainda é uma... Acho que o Brasil tem 2 cânceres, assim. A corrupção, que é gigantesca, assim. É uma torneira que ela chega na ponta uma gota e até chegar na ponta ela vazou toda. Então, essa, sem dúvida. E um outro câncer do Brasil hoje em dia é o crime organizado. Que ele está em tudo. Ele está infiltrado em tudo. Se a gente falar, luz, tem gato, não sei o que, Comando Vermelho. O botijão de gás,
as pessoas têm que comprar na comunidade é do Comando Vermelho. Esse já saiu que o Comando Vermelho proibiu de outro gás lá, que Sim. você tinha que comprar o gás só deles. Aí eles Dizem que todos os contratos de ônibus, de transporte público, dizem que todos eles têm o pessoal do crime envolvido. Cada setor da sociedade você vê um pouquinho do crime organizado. Então, eu acho que acabar com o crime organizado no Brasil, eu acho que já é deixar um grande legado. Porque o brasileiro, ele gosta de trabalhar, o brasileiro é criativo, ele é ativo, assim. Se a gente resolver a segurança e melhorar a economia no sentido de 7% do consumo, enfim. Ou até ter um pouquinho mais de imposto, mas que a gente tem esse imposto de volta para que a gente não precisa pagar um segurança particular, para que a gente não precisa pagar uma escola particular, que não precisa pagar um plano de saúde. Então, uma coisa ou outra, né? Ou diminui, cada um realmente, né, consome o seu serviço pago, ou que a gente pague um pouquinho a mais, só que a gente tenha todos os serviços. Nos Estados Unidos, a educação, você não paga, né? A educação é muito boa. Mas aqui no Brasil a gente tem esse conceito errado. Porque a gente acha que paga imposto para ter serviço. Mas não E tem. no Brasil você paga imposto para não ser preso. É por isso que você paga imposto no Brasil. Porque não tem nenhum compromisso do governo com nenhum serviço no Brasil. Você só paga imposto para não ser preso. A classe média, né? Eu falo que a classe média é uma das que mais sofrem, porque Sim. ela paga todos os impostos, e aí o filho estuda no colégio particular, ela mora num prédio, ela paga o porteiro, Condomínio. né? Se pode, mas enfim, né? Uma classe média ali, ela tá tentando agora hoje em dia comprar um carro blindado, tá se endividando toda pra comprar um carro blindado, pra conseguir voltar do trabalho e buscar Sem seu filho na morrer. escola, né? Assim, não é que ela quer nada, ela só quer, tipo, conseguir trabalhar, buscar o filho na escola e voltar. E ela paga a educação dos filhos, então no final do dia não sobra nada. E Sim. paga imposto. E aí, no final do dia, nosso poder de consumo é quase Nenhum. zero, né? Não sobra dinheiro pra você conseguir fazer uma viagem, porque a gente teve que pagar os serviços 2 vezes. Então, acho que é isso. Por essas e outras que eu vou te pedir um favor. Sempre discorde da Tabata. Pô, você fez alguma esquerdista que ele fez eu concordar com. Ele é tão esquerdista, mas tão esquerdista que ele fez a única vez eu concordar com a Tabata. E eu sempre discordo, assim, eu discordo de coisas que até da pobreza menstrual, todo mundo manda, mas você é mulher. Fala, mano, eu discordo. Absurdo Eu isso. discordo, assim, de várias coisas. Mas esse daí, como já tem o desconto da folha, pra quem não tem folha, eu acho que é meio que, tipo, deixar igual de quem tem folha. Quem tem folha de pagamento paga desconto e quem não tem, desconta. Ok?